Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa recomendação aqui de buy and hold, né? Uma das melhores ativos de buy and hold do setor de construção civil para a gente ter e carregar ao longo de 2018. Então, esse não é um ativo muito falado pelo mercado. A gente esteve com a companhia, esteve com o diretor financeiro na semana passada e a gente começou a analisar o ativo, entramos mais em detalhes e a gente viu que tem muita oportunidade dentro desse ativo, tá? Então, primeiro, eu vou falar rapidamente aqui, aguardar as expectativas, né? Talvez alguém já conheça a companhia, mas basicamente o que aconteceu com essa companhia? Realmente era uma companhia que rodava aí da ordem de 800 milhões de reais aí de receita, de lançamento, né? Lembrando que essa linha aqui um pouco mais clara é a linha de receita, essa aqui é a de lançamento, mas a companhia, basicamente, ela entrou num outro ritmo de lançamentos, tá? Alguma por decisões da companhia, tá? A companhia passou por um longo período de reestruturação, o que acabou sendo, de certa forma, benéfico, porque a companhia, de certa forma, não lançou grandes empreendimentos, ou num ritmo muito menor de lançamentos, o que acabou sendo um lado positivo para ela, já que ela não sofreu nesse momento de recessão, de crise, tanto do Brasil como do setor. Então, nesse momento agora de recuperação, é uma companhia que está muito mais preparada para recuperar o crescimento do que outras que vêm sofrendo, tá? Então, a gente não viu números muito ruins nessa companhia e, historicamente, o que acaba sendo um número muito bom daqui para frente. Então, a companhia ela já está entrando no novo ritmo de expansão de lançamento, o que não aconteceu nos últimos 3 anos, pelo menos, nessa companhia. Então, a gente começa a ver essas informações. O lançamento dessa companhia, né, que acho que eu posso falar aqui o nome da companhia, para não ter ansiedade de todo mundo, essa companhia aqui é a Trisul, né, que está aqui no gráfico. Então, qual que é o código dela? TRIS3, TRIS3. Então, TRIS3 é o código da Trisul. Então, é uma companhia que ela sai daqui da linha de lançamentos da ordem de 300, 350 milhões de reais, o que aconteceu nos últimos anos, e ela começa a ser uma companhia muito maior daqui para frente. Ela volta a ter uma velocidade de vendas, né, um valor de vendas muito maior. O que ela está mostrando para o mercado aqui é que ela vai ser uma companhia que vai rodar entre 550 e 650 milhões de reais de venda bruta, tá? Tanto para 2017 como para 2018. Por isso que é bacana isso, porque é uma empresa, por que ela se encaixa muito nesse perfil de buy and hold? Porque ela vai ser uma empresa muito consistente nessa linha, tanto de venda, o que acaba se traduzindo em receita, é uma empresa que vai rodar na faixa aí em 2017 e 2018, entre 550 e 650 milhões de reais de vendas e automaticamente de expectativa também de receita da companhia nos próximos anos. Então a gente depois vai ter que fazer umas continhas aqui para mostrar um pouco do nosso otimismo em relação a esse ativo. Se a gente olhar um múltiplo rapidamente que chama-se o preço sobre o valor patrimonial por ação, essa é uma empresa que ela não é tão descontada assim como outros ativos, já que ela não embute tantos riscos como a gente consegue ver. Essa aqui é uma própria informação da companhia. E também ela não é um ativo, como a gente gosta muito de MRV, não é um ativo considerado tão caro assim. Ou seja, ela tem desconto ainda em relação ao seu valor patrimonial, né, cerca de 50%, um pouco menos do que isso, dependendo do preço, dependendo do dia, mas é um ativo que tem desconto ainda. Então, se a gente olhar para essa métrica aqui, na medida que a empresa vai recuperando as suas vendas, suas receitas, que já vem sinalizando isso, em 2017 deve ser um quarto trimestre sinalizando que essa tendência veio para se recuperar, mas principalmente em 2018, que a empresa vai entrar num novo patamar de venda, algo que não aconteceu nos últimos 3 anos, esse ativo vai ter potencial para se valorizar pelo menos 50% na medida que vai ter essa recuperação. Então, 50% olhando para esse indicador parece ser um potencial de valorização bastante relevante, principalmente quando a gente olha para o longo prazo e quando a gente olha também para uma Selic, para uma renda fixa rendendo 7% ao ano, tá? Então, o ativo tem muito potencial de valorização.
como que isso vai acontecer? Tá? E depois a gente vai falar um pouco também sobre os dividendos. A companhia, como a gente falou, se ela vai rodar na faixa aí de, em torno, na média, né, de 600 milhões de reais, vamos considerar isso como receita, né? Ela vai fazer em torno, no trimestre, aproximadamente 150 milhões de reais de receita nos próximos trimestres. Ela já vem sinalizando que isso pode ser atingido, como a gente consegue ver aqui nessa planilha. Depois, quem não conseguir ver essa planilha pode procurar que eu envio, que são os resultados financeiros da companhia nos últimos meses, nos últimos anos, né, nos últimos 12 meses e nos últimos anos. E a gente consegue ver aqui trimestralmente que a companhia ela sai de uma linha aí de 98 milhões de reais para uma linha de vendas, né, de receita de 120 milhões de reais. Então, basicamente, aqui ela está adicionando um pouco mais de 20 milhões de reais de receita. E esse dado aqui é muito importante. A empresa ela vai para um patamar mais próximo de 140, 150 milhões de reais, é o que vem sinalizando o guidance da companhia, são as informações públicas. As informações públicas que a gente tem até agora. O que a gente começa a traduzir? Como a companhia tem um nível de despesas administrativas, né, que a gente consegue ver aqui relativamente consistente, né, ou seja, não precisa contratar mais pessoas para lançar mais no nível administrativo, é natural que essas receitas se traduzam em expansão de lucro. O que a gente viu de um trimestre para o outro? A empresa teve crescimento de 20 milhões de receita, tá? E o lucro passou de cerca de 2,93 milhões de reais para quase 10 milhões de reais num trimestre. Então, o que a gente acredita que vai acontecer nos próximos trimestres? Se a gente falar que a empresa vai crescer cerca de 30 milhões de reais no faturamento e trabalhar com uma margem bruta ali, né, de resultado, lucro bruto, em torno de 30%, grande parte dessa expansão aqui de receita, né, ou seja, o delta que a gente chama, essa diferença entre da expansão das receitas de um ano para o outro, grande parte disso acaba se transformando em lucro. Então, é uma empresa que ela vai estar sendo negociada, vai estar gerando o ano que vem em torno entre 10 e 15 milhões de reais de lucro por trimestre no ano que vem, tá? Na medida que essa receita aqui vai se aproximando mais próximo entre 140 e 150 milhões de reais, é algo conservador, acho que a gente pode considerar isso. Então, a gente passa esse delta aí de 30 milhões de reais e a gente vê uma expansão de lucro chegando mais próximo dos 15 milhões de reais por trimestre de lucro no ano que vem. Então, fazendo uma continha simples, se a gente tem 15 milhões de reais por ano, por trimestre, no ano que vem, essa empresa vai rodar uns 60 milhões de reais de lucro no ano que vem, tá? 160 milhões de reais de lucro, se a gente trabalhar com o preço da companhia hoje, a gente está falando que uma empresa está sendo negociada a 5 vezes o lucro. É um patamar extremamente baixo. Então, a gente tem dois indicadores aqui. Preço sobre o valor patrimonial, cerca de 50%, 45%, 40% de desconto em relação ao valor patrimonial. É um patamar muito alto, né? Ou seja, o desconto é muito grande. E se a gente olhar para a projeção de lucro do ano que vem dessa companhia, a gente está falando de uma empresa que está sendo negociada, pode ser negociada a 5, 6 vezes lucro, que é um patamar muito baixo, né? Muito baixo para a Bolsa Brasileira e para qualquer lugar do mundo, tá? Então, a gente tem dois argumentos que mostram que realmente esse ativo está descontado. Se a gente pensar que a empresa vai distribuir 25%, 30% desse lucro em dividendos, a gente está trabalhando com uma expectativa de dividend yield, de retorno por dividendo para o ano que vem, em torno de 7%, tá? Entre 6%, 7%, ou pode ser até um pouquinho mais, em relação ao preço de fechamento de ontem. Então, a gente tem uma empresa que vai ter crescimento de receita, vai ter expansão de lucro, o ativo está muito descontado e pode ter distribuição de dividendos muito grandes no ano que vem, em termos do preço da ação. Então, tem todos os argumentos que a gente chama de buy and hold. Tá? Quando isso vai acontecer? Na medida que as vendas vão acontecendo, na medida que isso vai ser transformado em receita e os lucros vão aparecendo. Tá? Então, é um ativo que continua muito descontado, tem muito potencial de valorização, muito bem executado o ativo, né? Além de um possível retorno de dividendos bastante atrativo para o ano que vem. Então, faz todo sentido Trisul na carteira de buy and hold para quem gosta de comprar um ativo, carregar ele aí pro longo prazo, é um dos melhores ativos
do setor de construção civil dentro desse quesito. Lembrando que é um ativo um pouco menos líquido, envolve o risco de liquidez, mas é um ativo muito bom. Então, essa foi a recomendação do setor de construção civil, um ativo que a gente gostou muito, essa análise que a gente fez, tem muito potencial de valorização e distribuição de dividendos. E para terminar, semana que vem eu vou trazer aqui o meu amigo Felipe Pontes, que ele é professor doutor lá da Universidade Federal da Paraíba. Ele tem um trabalho muito bacana, a gente vai falar um pouco sobre os estudos dele, divulgar também os canais dele, que é um trabalho muito mais acadêmico, mas também muita prática ali. Os resultados são muito bacanas e para quem não conhece ele, eu vou trazer um pouco, mostrar um pouco do trabalho que ele faz e também ver um pouco do desempenho aí, dos resultados do trabalho, tanto do time acadêmico, enfim, de todo o seu time aí de alunos. Tá? Então, semana que vem aqui vou trazer o time do professor Felipe, lá da Universidade Federal da Paraíba, que, na minha opinião, é um dos melhores professores aí no setor financista, setor de educação do Brasil. Ele faz um trabalho muito, muito bom. Para quem não conhece, a gente vai mostrar um pouco do trabalho que ele faz e um pouco dos resultados também dos analistas, aí do time dos alunos que também fazem esse trabalho aí de análise, muito mais ali no trabalho acadêmico, né? Mas é um trabalho muito, muito bacana. Para quem não conhece, eu vou trazer um pouco sobre o trabalho dele e a gente também acompanhar, que é muito bacana, vale a pena acompanhar o trabalho que ele tem feito na divulgação de informações financeiras, de qualidade acadêmica muito, muito boa. Tá bom, pessoal? Esses foram os principais, os nossos pontos aqui no nosso 30 Minutos por Ação. Muito obrigado pela audiência, muito bom final de semana, até semana que vem e a gente se vê em breve. Tchau!